Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sacris Canal Católico. A nossa leitura hoje é Bem-aventurados os Pobres, de Francisco José de Almeida, da editora Quadrante. As virtudes da pobreza. De tantas virtudes que caracterizam o espírito de pobreza, há duas que poderíamos pôr agora em destaque: a humildade e a esperança. A humildade é a confiança em Deus. Nos livros do Antigo Testamento, a palavra pobre ultrapassa o sentido material para associá-la à humildade. Os Anauim são os humildes, assim neste oráculo de Isaías. Deus julgará os pobres com justiça. Ele se declarará com retidão a favor dos humildes do país. Isaías capítulo 11, versículo 4. E no Salmo 69, de 33 a 34. Ó vós humildes, olhai e alegrai-vos, vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração, porque o Senhor ouve os pobres. E em Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que porá sua confiança no Senhor. Essa equiparação entre os pobres e os humildes encontra-se também logo no começo do Evangelho de São Lucas, no hino do Magnífica, em que Maria louva o Senhor porque exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e aos ricos despediu-os sem nada. Lucas capítulo 1, versículos 52 e 53. Este hino é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento e enlaça-se também com a mensagem do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, isto é, os que não são pela disposição do coração. E mais adiante, lemos a advertência de Jesus: não ajunteis tesouros na terra, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6, 19. Diz São Francisco de Sales: a prosperidade tem atrativos que encantam os sentidos e adormecem o coração. Muda-nos sem o percebermos, de sorte que nos afeiçoamos aos bens, esquecendo o benfeitor. Ao transferir o eixo da sua vida de Deus para os bens materiais, uma alma de rico passa imperceptivelmente a girar à volta de si mesma. É por isso que homens assim caem com frequência na autossuficiência, na presunção e, por fim, na prepotência. Caem na soberba e Deus resiste aos soberbos. Ainda no Magnífica, lemos que o Senhor dispersou os que se elevam no seu próprio conceito. A virtude da humildade é a base de todas as virtudes. Sem ela, nenhuma virtude é virtude. Por isso, se pode escrever que a fé é a humildade da razão, a obediência, a humildade da vontade, a castidade, a humildade da carne, etc. São virtudes, como as demais, que se abrem ao humilde e se fecham ao orgulhoso. Quando perguntaram a São Francisco de Sales quando é que tinha encontrado Deus, respondeu: encontrei Deus quando me deixei a mim mesmo, e sempre que me encontrei a mim mesmo, perdi Deus. Um soberbo com alma de rico só se encontra a si mesmo porque só tem olhos para o que possui e para o que pode possuir mais, ou, se não o possui, só sonha com possuí-lo. Essa alma não pode fazer a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já o tem sem Deus. Ou só o que quer ter sem Deus. Uma alma humilde, mesmo que tenha bens, sabe-se administrador deles por um curto espaço. E tanto na riqueza como na pobreza vive na perspectiva da providência divina e a ela se abandona. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Mateus 6, 26. Essas almas confiantes encontram-se mais facilmente entre os que amam a pobreza. São sempre felizes, têm um pouco ou muito. Tiraríamos muito proveito se meditássemos devagar no famoso diálogo do teólogo e do mendigo, de Tauler.
Um teólogo suplicou a Deus durante 8 anos que o fizesse conhecer um homem que lhe mostrasse o caminho da verdade. Certo dia, em que ardia nesse desejo, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: sai e vai em direção à igreja e encontrarás o homem que te ensinará o caminho da verdade. Saiu, pois, e encontrou um mendigo com os pés descalços e cobertos de lama, trazendo sobre si umas pobres roupas que não valiam 3 óbolos. Cumprimentou-o, dizendo-lhe: Deus lhe conceda um bom dia. Respondeu-lhe o mendigo: não me lembro de ter tido um dia mau. Deus o faça feliz, continuou o mestre. Nunca fui infeliz, disse o pobre. Deus o abençoe, retorquiu o teólogo. Mas explique-se, porque não entendo o que me diz. Com muito gosto. O senhor desejou-me um bom dia e eu respondi-lhe que não me lembro de ter tido um só dia mau. Com efeito, quando a fome me atormenta, louvo a Deus. Se sofro frio, granizo, quer caia neve ou chova, tanto no bom como no mau tempo, louvo a Deus. Quando passo necessidade, também louvo a Deus, e por isso não há dia mau para mim. O Senhor desejou-me também uma vida feliz e ditosa, e eu respondi-lhe que nunca fui infeliz, e é verdade, porque aprendi a viver com Deus e estou persuadido de que o que Ele faz não pode ser senão muito bom. Daí que tudo quanto recebo de Deus e Ele permite que me venha dos outros, seja na prosperidade ou na adversidade, olho-o como uma verdadeira fortuna e aceito-o da sua mão com alegria. Mas diga-me, se Deus o quisesse precipitar no fundo do abismo? Precipitar-me no abismo? Se Deus chegasse a esse extremo, tenho 2 braços para abraçar-me a Ele fortemente. Com o esquerdo, que a verdadeira humildade procuraria a sua santíssima humanidade, e a ela me abraçaria. Com o direito, que é o amor, agarrar-me-ia à sua divindade e a apertaria estreitamente, de tal sorte que, se ele quisesse lançar-me no inferno, seria preciso que viesse comigo. E quanto a mim, mais quereria estar no inferno com ele do que no céu sem ele. Com isso, o teólogo entendeu que a verdadeira aceitação unida a uma profunda humildade é o caminho mais curto para ir para Deus. De onde você vem? Perguntou ainda o teólogo. Venho de Deus. E onde o encontrou? Encontrei-o onde deixei as coisas criadas. E quem é você? Eu sou o rei. Onde está o seu reino? Na minha alma, porque aprendi a governar os meus sentidos interiores e exteriores, e este reino vale mais que todos os da terra. Tal foi a conversa do teólogo com o mendigo, que pela sua humildade e total conformidade com a sua vontade, com a de Deus, era mais rico na sua pobreza que os monarcas, e mais feliz nos seus sofrimentos que aqueles para quem a felicidade está nos elementos e na natureza inteira. É difícil imaginar semelhantes respostas numa alma orgulhosa dos seus muitos bens e que neles faz consistir toda a sua segurança. Viver na absoluta dependência de Deus, como o fizeram todos os santos e o fazem todos os que desejam a santidade, só é possível a quem retira os olhos e as forças de si mesmo, da sua excelência e dos seus bens, para os colocar em Deus, que nunca falha quando tudo mais pode falhar. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável no céu, onde não chega o ladrão, onde a traça não o destrói. Lucas capítulo 12, versículo 33. A esperança cristã. 2 homens de muita idade que residiam no mesmo edifício, sem ninguém da família por perto, afeiçoaram-se um ao outro. Conversavam, conviviam, saíam às compras juntos, subiam as escadas esperando um pelo outro para recuperarem o fôlego. Um certo dia, um deles adiantou-se a atravessar a rua, foi atropelado e morreu. E o amigo que continuou a viver mergulhou num doloroso sentimento de desconcerto e desamparo. É um conto de Salman Rushdie que termina com a reflexão de que para Deus o tempo é eterno. Para Deus e para os que se situam nele. Para um cristão que vive em Deus, o tempo transmuda-se em eternidade. Passa os seus dias sempre ocupado, mas projeta em tudo o que faz o selo da eternidade.
Passa os seus dias sempre ocupado, mas projeta em tudo o que faz o selo da eternidade. Está persuadido, como escrevia repetidamente o então cardeal Ratzinger, de que todos os nossos atos são penúltimos. O último será o juízo de Deus, que dará a esses atos a sua feição, peso e valor definitivos. Por isso dizia também São Francisco de Sales, que devemos viver neste mundo como se tivéssemos o espírito no céu e o corpo no sepulcro. A esse viver como se tivéssemos o espírito no céu chama-se esperança. Na sua encíclica Spe Salvi, Fomos salvos na esperança, Bento XVI expõe amplamente o que essa virtude teologal supõe para os que têm fé. Começa por mencionar a epístola de São Paulo dirigida aos Efésios, na qual o apóstolo lhes lembra que antes do seu encontro com Cristo estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, 12. E, consequentemente, achavam-se num mundo tenebroso perante um futuro obscuro, mas que agora não devem entristecer-se como os outros que não têm esperança. Aparece aqui como elemento distintivo dos cristãos, diz o Papa, o fato de estes terem um futuro. Sabem, em termos gerais, que a sua vida não acaba no vazio. Somente quando o futuro é certo como realidade positiva é que se torna visível também o presente. Sendo assim, podemos dizer agora, o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dir-se-ia, a mensagem cristã não era só informativa, mas performativa. Isso significa que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi escancarada. Quem tem esperança vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. E um pouco mais adiante o Papa reitera: o fato deste futuro existir muda o presente. O presente é tocado pela realidade futura e assim as coisas futuras derramam-se nas presentes e as presentes nas futuras. Um cristão de alma pobre não apenas antevê o céu, mas já o tem de algum modo, já o possui e reflete no seu agir. Antes de mais, sabe possuir como se não possuísse. 1 Coríntios 7, de 29 a 31. Vive desprendido do que tem, desfaz-se do que possui a mais porque sabe que não desce com o rico ao sepulcro as suas riquezas e quer ser achado leve de bagagem na derradeira travessia, como dizem graficamente os versos de Antônio Machado. E quando chegar o dia da última viagem e estiver de partir da nave que nunca há de tornar, encontrar-me-eis a bordo, leve de bagagem, quase desnudo, como os filhos do mar. Na esperança dos bens eternos, encontramos a justa perspectiva para avaliar os bens que passam, ainda que os possuamos. Sabemos que nada de nada terá valido a pena se o mau uso desses bens comprometermos o fim último para o qual o possuímos. Por outro lado, a alma de pobre esforça-se por obter aquilo de que precisa, mas sem angústia nem sofreguidão, e quando chega um momento de infortúnio, mais doloroso para quem já se habituara a um nível de vida confortável, não se desespera, faz suas as palavras de São Paulo: sei viver na escassez e sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4, 12 e 13. Ou as de Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Os autores de espiritualidade chamam a isso a santa indiferença. Consolar-se, ser forte na escassez, louvar a Deus nas desgraças, tanto como na abundância, são atitudes viris que procedem da esperança de um Deus que nos assegura. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não experimentar ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15.
Outra atitude vital que resulta da esperança é o amor ao trabalho e aos sacrifícios que supõe. Não amas a pobreza se não amas o que a pobreza traz consigo. Depois de ter perdido por culpa própria a facilidade e o bem-estar do paraíso do Éden, o homem passou a ter de trabalhar com esforço. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Gênesis 3:19. Entre alguns dos primeiros cristãos, espalhou-se a ideia de que, como o seu fim era o céu e estava próximo, não tinha por que preocupar-se com ganhar a vida. E como vimos, São Paulo foi extremamente severo com os que assim pensavam. Quem não quiser trabalhar, que não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Um homem de esperança é alguém que trabalha com a consciência da finalidade última pela qual trabalha. E quanto mais pensa nessa finalidade, maior é o seu afinco em dedicar-se ao trabalho, em fazer dele uma obra perfeita, digna desse Deus que o espera. Tirai ao homem a esperança de chegar e nem sairá de casa, costuma-se dizer. A esperança do fim a alcançar, a esperança-fé, de que fala o Papa Bento XVI, traduz-se num acicate atual, mais poderoso que o da paixão pelas riquezas, para que o homem conceba o seu trabalho como vocação divina, um chamado de Deus que lhe pede esforço em aprimorar a sua competência profissional, em esperar-se no cumprimento dos seus deveres, sem fingir que trabalha, porque trabalha por um Deus, um patrão, no dizer de Santa Josefina Baquita, que fora escrava no Sudão, que o vê a cada instante. Esse homem traz a eternidade para o tempo, converte a esperança em presença. Mantém-se ao longo das muitas horas de trabalho na presença de Deus, que o anima a prosseguir e não desistir, de modo a alcançar uma qualidade que não há recompensa humana que pague. Não é, pois, a esperança um convite à apatia, ao desinteresse, à falta de entusiasmo, de empreendedorismo, como se diz hoje, antes pelo contrário. A alma de pobre, desapegada de tudo, quanto mais põe toda a sua confiança em Deus, mais se agarra ao trabalho de cada dia, que é onde traz o céu para a terra, no encontro permanente com Deus, tal como será no céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor não diz que esse reino será, mas que é, já agora. As almas de rico estreitam terrivelmente o seu ângulo de visão. Para elas, o real é somente o que tocam, o que usufruem ou desejam ansiosamente. Quantos deles há que se sentem frustrados não só quando não conseguem possuir as coisas que desejam, mas também quando, após conseguirem possuí-las, veem que afinal não mereciam um esforço. Uma alma de pobre, no que toca e possui, vê uma dimensão escondida que lhe dá o relevo, o peso e o volume. Por essa dimensão, todo o esforço, todo o sacrifício, toda a perseverança, venham ou não venham os frutos, valeu a pena.